Marinha vai intensificar buscas por britânica desaparecida no Rio Solimões. 2 homens são mortos a golpe de faca nos bairros de São José e Santo Agostinho. Motociclista morre em colisão na colônia Antônio Aleixo. Queria levar sua motocicleta. Rapaz viaja assalto e acaba morto no Coroado. Primeira mulher a chefiar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, toma posse hoje. Em carta de despedida, Janot diz que Scroques ainda tem cargos no país. Procurador diz que Janot fez acordo de delação com JBS para derrubar Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge. INSS gastou 1,1 bilhão em benefícios pagos a mortos, diz relatório. Terremoto de 4,5 e 5,1 graus atingem o Paraná. Líderes globais começam a chegar para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 26 graus de temperatura. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. A temperatura máxima será de 35 graus Celsius. A umidade do ar está em 79%. O vento sopra suavemente com velocidade de 11 km/h. Segunda-feira, 18 de setembro. Hoje é o dia de São José de Cupertino. Comemoramos também o dia da televisão, o dia dos símbolos nacionais e o dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma, que é um tumor maligno da retina desenvolvido a partir dos retinoblastos, que são células precursoras dos fotorreceptores da retina. E é causado por uma mutação da proteína RB. Ocorre na maior parte dos casos em crianças e representa 3% dos tumores padecidos por menores de 15 anos. Chegamos aos 161 dias do ano e faltam 104 para terminar 2017. Na semana que passou, entre os dias 11 e 15, sexta-feira, o Rio Negro baixou 1,12 m. A leitura de sexta, que será atualizada daqui a pouco, o nível do Negro em relação ao mar estava em 20 metros e 27 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Penada operam sem restrições para pousos e decolagens. Retificamos, chegamos hoje aos 261 dias do ano e não 161, como disse ainda há pouco. 5h48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Com o tema Por uma Vida Sem Violência, as áreas missionárias Imaculado Coração de Maria, Tarumã, Santa Helena, São João 23 e Monte das Oliveiras promoveram uma caminhada pela paz. A concentração aconteceu na Avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, na tarde deste domingo. A caminhada teve como principal objetivo protestar contra a violência que ocorre no bairro, como assaltos a ônibus, crimes contra a mulher e outros tipos de violência. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo, nublado, oferecendo aí uma possibilidade de chuva para qualquer momento, aquela temperatura bem amena, sem a presença do sol ainda e com o tempo, repito, Paulo, bastante nublado por aqui. Muito embora a meteorologia esteja prevendo só 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, segundo o Clima Tempo. Peregrini, tivemos só 4 mortes no final de semana. Pois é, Paulo, então a gente classifica como um final de semana relativamente tranquilo, né? Nós que estamos aí acostumados a trabalhar na segunda-feira com um número bem maior de ocorrências em relação ao homicídio, em relação ao acidente de trânsito, a gente pode classificar sim, não, Paulo, como um final de semana relativamente tranquilo. Aquele rapaz havia comprado uma motocicleta há 5 dias e de repente bandidos chegaram, quiseram levar a sua motocicleta, ele reagiu. E o que aconteceu, Peregrini? Pois é, Paulo, e aqueles detalhes né, recheados de mistérios, né, que o rapaz era o sonho dele ter essa moto, uma moto de alta cilindrada, uma moto muito potente. Há 5 dias havia comprado a moto, de repente ele estava chegando em casa com a motocicleta, foi assaltado, reagiu ao assalto e acabou morrendo com 2 tiros. Tivemos aí 2 mortes também, pessoas que foram mortas a golpes de faca. É, Paulo, nós tivemos aí ocorrências no bairro de São José e no bairro de Santo Agostinho. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse homicídio. Em um dos casos, o homem morreu dentro de casa e quase foi degolado.
Um motociclista em alta velocidade colidiu com um carro na colônia Antônio Aleixo. Morreu na hora, Peregrino? Na hora, Paulo. Rapidamente. Partiu dessa para pior, sem mesmo ter sido levado a um hospital. Devido à violência do impacto, esse homem acabou morrendo na hora. Foi, como você bem colocou, no bairro Colônia Antônio Aleixo. E não tivemos assalto a ônibus esse final de semana, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo, né? Registrados que a gente teve conhecimento, não, né? Vem diminuindo. A gente sabe que existe ainda, pode até ter havido, Paulo, mas as ações aí da Secretaria de Segurança, o secretário, doutor Carlos Alberto, vem realizando aí várias blitz, vem realizando várias operações a fim de diminuir. A gente já sente que já diminuiu mais, Paulo, mas a bandidagem continua cada vez mais audaciosa. E tivemos uma grande operação nesse final de semana por parte da Segurança Pública, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, em todos os bairros da cidade a gente notou que a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, estiveram aí nas ruas da cidade, nos bares, nos locais de maior incidência de homicídios, de criminalidade. O doutor Carlos Alberto pessoalmente comandava essas operações e o resultado é esse, Paulo, um menor número de homicídio, ainda desses que nós tivemos aí, de pessoas que morreram dentro de casa, em crimes passionais também, e a diminuição também, Paulo, no número de ocorrências de acidente de trânsito. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nesse final de semana. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, a gente vai destacar também que lá no município de Presidente Figueiredo, o Jefferson Rios, de 23 anos, jogou água quente no rosto da namorada, Paulo Guerra. As informações dão conta de que ele recebeu uma mensagem no celular de uma outra namorada dele, dizendo que essa jovem estava o passando para trás. Ele foi na casa dela, ele tinha intimidade com a família, entrou, colocou uma água para ferver e jogou no rosto dessa jovem que está internada no pronto-socorro 28 de agosto, Paulo. Se a moda pega, hein, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, esse daí a gente ele ainda não foi preso, ele está foragido, por mais que ele não seja preso, eu vou rogar uma praga, tomara que ele seja corno até o último dia de sua vida. Paulo Guerra. 5:53 em Manaus. Não entendi essa jura do Alberto Peregrini. A Fundação Amazon Prévia está chamando os aposentados e pensionistas que já fizeram aniversário em 2017 e ainda não se recadastraram, que compareçam à instituição munidos dos documentos pessoais e comprovante de residência atualizados. O recadastramento é indispensável e o não comparecimento implica na suspensão do benefício, conforme a lei complementar número 30/2001. Uma embarcação que levava passageiros e mercadorias naufragou após bater em um tronco de madeira próximo ao município de Anamã. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, perto do encontro dos rios Purus e Solimões. Não houve feridos. Cerca de 35 pessoas foram socorridas. E de acordo com informações repassadas, o barco Pai da Fé partiu de Manaus com destino a Maranhão na tarde do último sábado. Entretanto, próximo ao município de Anamã, a embarcação colidiu contra uma tona de madeira. A colisão furou o casco. O comandante ainda conseguiu conduzir a embarcação até a beira de um rio onde ela naufragou. Com os ingressos do último lote e há poucos dias para a palestra corporativa com o consultor de carreiras Max Geringer, uma sequência de novidades na programação serão apresentadas para os participantes. Entre as novidades, o uso de novas tecnologias no evento, como o QR Code, um tipo de código que será utilizado para uma pesquisa de satisfação entre os participantes. Eles concorrerão a sorteios de brindes durante este evento. E a palestra vai acontecer neste dia 20, às 7h, no Manaus Plaza Centro de Convenções. O Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, Sindifisco, realizará nesta quarta-feira e também na quinta-feira, dia 21, atividades em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal. A solenidade de abertura acontecerá às 9:30 da manhã no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, onde haverá uma palestra coordenada pela Escola de Administração Tributária do Sindifisco. O diretor da Exata, o auditor fiscal de tributos estadual, Romildo Oliveira, explicou que o evento é gratuito e voltado para os servidores públicos, autoridades públicas, empresários, professores, universitários e demais segmentos da sociedade organizada. Segundo ele, as inscrições poderão ser feitas no dia da abertura do evento e todos os participantes receberão certificados de participação.
Moradores da Avenida Joaquim Nabuco com Lima Bacuri estão reclamando do bueiro a céu aberto na Floriano Peixoto, que coloca em perigo o ir e vir das pessoas e principalmente crianças. Em 3 dias do aplicativo Amazonas na palma da mão do governo do estado, alcançou 1.220 downloads. Segundo a empresa Processamento de Dados do Amazonas, Prodam, idealizadora do aplicativo, os serviços voltados para a educação são os mais acessados até o momento. Consulta de dados dos alunos cadastrados e consulta de boletim do aluno estão em primeiro lugar, seguido de consulta de dados da habilitação, da situação do veículo e de multas. O aplicativo foi lançado no último dia 12 de setembro para oferecer acesso online aos serviços disponibilizados aos usuários pelo governo do... Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru parece tomar um ar quanto ao movimento econômico um tanto esmagado pela crise nacional. A iniciativa privada, alguns empresários estão se instalando e investindo na Princesinha do Solimões, o que pode ser o caminho para uma nova história do pós-crise. Muitos estão acreditando nos produtos regionais, principalmente o açaí. Neste último ano, pelo menos 5 pontos de venda de açaí já foram instalados nas principais vias da cidade. Isso sem falar nas fábricas de beneficiamento que estão aí acreditando no mercado internacional. Por outro lado, empresas de médio e grande porte também estão chegando, como farmácias, drogarias, lojas de confecções e grandes supermercados, acreditando no futuro próspero para Manacapuru. Mas o que dizer de nossa cultura? Recentemente, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação do município, apresentou o 3º Festival de Banda Fanfarra de Manacapuru. Foi um grande sucesso. O Parque do Ingá, lotado, demonstrou a falta de opção de divertimento para as famílias. Então, o que se imagina é que pode estar a caminho mais uma expressão cultural para o calendário de grandes eventos do município e, quem sabe, do estado. Porém, as cirandas, que é nossa maior expressão cultural e o 2º maior festival cultural do interior do estado, parece estar se dizimando por conta das políticas partidárias. Essas políticas esquecem que cultura é povo e o povo precisa também de diversão. Além do mais, as cirandas movimentam uma grande massa de pessoas que aproveitam o momento para aumentarem suas rendas. É um período farto em que todos ganham. Na semana passada, a turma do Gabinete de Gestão Integrado, GGI, esteve em Manacapuru, onde reuniu com autoridades e membros das cirandas para a instalação do CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, uma espécie de vigilância integrada em tempo real. Isso tudo já em preparação para o grande Festival de Cirandas. Festival esse que até então não se tem nem data prevista para acontecer. Pelo menos 3 mudanças de data já houve desde sua data oficial, que sempre foi no último final de semana do mês de agosto. A princípio, as informações que temos é que o governo do estado, o maior patrocinador do evento, estaria disponibilizando R$1 milhão e mais patrocínio das empresas privadas. Com a chegada das eleições suplementares, nesse vai e vem de apoio político, o governo quebrou o montante para R$600 mil. Dinheiro esse que continua na incerteza de sua liberação. Sem dinheiro, corremos um sério risco de não termos o Festival de Ciranda este ano. E o povo, e a cidade, e o município? Fica no ar a interrogação. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. Nesta segunda-feira tem início a entrega da documentação dos candidatos contemplados na fase de remanejamento do programa Bolsa Idiomas, finalizada na última quinta-feira. Os candidatos que estavam na condição de reserva na primeira chamada e que fizeram nova inscrição podem consultar a sua situação no portalesp.manaus.am.gov.br. O Jornal em Tempo, em matéria assinada pela jornalista Ana Luísa Santos, está publicando hoje que os 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus totalizaram um gasto de 853 mil da verba da cota para exercício da atividade parlamentar, popularmente conhecida como cotão, no mês de julho. O vereador professor François, do PV, que exerce o primeiro mandato, foi o recordista de aplicação do recurso no cargo eletivo, ao atingir a utilização de quase R$23 mil. Depois de uma alteração na Lei 437, no ano passado, o valor disponível para uso mensal dos parlamentares, 18 mil, passou a ser cumulativo. Também vereador de primeiro mandato, o missionário André, do PTC,
foi o segundo colocado no ranking dos que mais gastaram no mês de julho. Ele, que é primeiro secretário da mesa diretora, composta por 10 parlamentares, gastou quase R$22 mil. Parte desse orçamento foi destinado à divulgação de atividades parlamentares, R$7.500, feita através de panfletos que ele entrega nas ruas da cidade. Assim como ele, o professor François utilizou a cota para custear a divulgação parlamentar com aquisição de combustível e locação de veículos. Ambos dispuseram do saldo não utilizado no mês anterior. De acordo com o presidente da casa, o vereador Wilker Barreto, do PHS, as despesas passam por uma análise do controle interno para verificar se há qualquer irregularidade. Dessa forma, o valor excedido do cotão será descontado automaticamente, integralmente, da remuneração do parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que ele seja credor, revertendo-se a conta orçamentária própria da Câmara Municipal. 6h08 em Manaus. Até essa segunda-feira, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebe os documentos exigidos para efetivar a participação no processo seletivo simplificado PSS 002/2017. Por meio desse PSS serão contratados 3 médicos veterinários, 20 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem. Para médicos veterinários e enfermeiros, o salário é de R$6.370,16 e para os técnicos em enfermagem, R$2.112,38. Todos eles com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. 6h09. 15 anos depois, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou o reembolso de mais de 200 milhões sem correção monetária ao governo do Amazonas pela complementação do Fundef, Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, atual Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, referentes ao período 1997-2007. A Corte atendeu a um pedido da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado. Mais de 450 profissionais de educação física puderam atualizar conteúdos e trocar experiências com especialistas da área durante a primeira edição do Meeting de Educação Física Manaus, que ocorreu de sexta-feira até ontem no Bristol Hotel Manaus. O evento foi promovido gratuitamente pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, confirmou na última sexta-feira que o pagamento do salário dos servidores municipais nos últimos meses do ano será pago com 3 dias de antecipação. Além disso, o Arthur Vigílio voltou a garantir que a segunda parcela, 50% do 13º salário, está garantida e os recursos já reservados para pagamento dos servidores no mês de dezembro. A Justiça do Amazonas julga nesta semana 5 processos de feminicídio como parte da campanha Justiça pela Paz em Casa, que será realizada aqui no Amazonas de hoje até o dia 22. Em pauta, 3 processos por tentativa de homicídio qualificado ou de homicídio qualificado e 2 de homicídios consumados. Os julgamentos, um em cada dia da semana, começam por volta das 9 horas no plenário do Tribunal do Júri no Fórum Ministro Enoque Reis. Os casos que devem ir a julgamento ocorreram entre os anos de 1999, 2003, 2009 e 2015. Davi Almeida defende a emancipação política do Cacau Pireira e promete mais ajuda para Iranduba nas semanas finais do governo interino. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governador interino Davi Almeida esteve na manhã de ontem em Cacau Pireira para cumprimentar as autoridades, o público e os quase 200 profissionais envolvidos na segunda ação solidária do fogo, organizada pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com várias secretarias do governo do estado e da prefeitura de Iranduba. De calção e camiseta, após participar de uma corrida pedestre de 10 quilômetros que cruzou a ponte jornalista Felipe Dau, Davi Almeida discursou ao lado do prefeito Francisco Gomes e revelou que o governo do estado pretendia investir 11 milhões de reais em Iranduba, além do que já gastou com o asfaltamento da estrada do Janauari e outros serviços, mas ficou impedido de concluir a licitação por causa de brigas políticas. Eu nunca fui aliado político do prefeito, porém o respeito e sou amigo dele. Eu sou daquele
daqueles que pensam que quando os políticos brigam, quem sofre é o povo, Chico. E o povo não quer ver os políticos brigando, não. Na verdade, ele quer ver os políticos brigando, mas brigando para resolver os problemas dos municípios e brigando para resolver os problemas do Estado. Vou tentar conseguir a massa asfáltica para você fazer uma operação tapa-buraco no seu município, até porque eu já não tenho mais possibilidade de fazer, muito menos de conveniar. Durante o seu discurso, o governador interino Davi Almeida também defendeu que o distrito de Cacau-Pireira seja elevado à categoria de município. Cacau-Pireira e o Mutirão, isso aqui já devia ser município. Não tem mais como ficar no distrito de Iranduba. Tinha que emancipar para que os recursos pudessem vir para cá e aqui vocês têm autonomia administrativa e financeira. O prefeito Chico Doido agradeceu pelo apoio de Davi Almeida e voltou a dizer que está bastante confiante na gestão do governador eleito Amazonino Mendes. Essa situação que o município se encontra hoje é muitos problemas, muita dificuldade. Então tem que ter apoio do nosso governador ou do governo federal, senão ninguém constrói nada. Sobre a relação do momento com a Câmara de Vereadores, o prefeito Chico Doido foi cauteloso. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho um problema assim com uns 2, 3 vereadores, mas eu acho que isso tudo é caso para se resolver, né? Pode ser superado para a gente poder trabalhar em benefício de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h14 em Manaus. Polícia. A busca pela esportista britânica de 43 anos que desapareceu no Rio Solimões desde a quarta-feira serão intensificadas. Mais de 60 militares participam da operação que segue sem previsão de término. As informações são da Marinha do Brasil e foram divulgadas na tarde de ontem em coletiva de imprensa realizada no comando do 9º Distrito Naval. A britânica praticava canoagem entre a cidade de Coari e Codajás quando desapareceu. De acordo com a Marinha, a esportista entrou no Brasil no dia 21 de agosto pelo município de Tabatinga. O nome da britânica e demais informações pessoais foram mantidas em sigilo a pedido da família. A informação que nós temos o objetivo era cruzar todo o Rio Amazonas até a Foz, disse o capitão de Marinha Paulo Veiga. A Marinha do Brasil também divulgou imagem do caiaque que seria da esportista britânica de 43 anos que sumiu no Rio Solimões, no Amazonas. O material localizado será encaminhado para a perícia da Polícia Civil aqui em Manaus. 6h20 em Manaus. O que mais aconteceu no fim de semana e as mais recentes notícias da madrugada e desse início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, antes de falarmos das ocorrências de pronto-socorro, nós vamos dizendo que milhares e milhares de litros d'água estão sendo desperdiçados todos os dias no conjunto Cidadão 12. É que a caixa d'água, Paulo Guerra, vaza milhares de litros a cada minuto, a cada hora por lá. Muito desperdício d'água, um verdadeiro absurdo acontecendo no conjunto Cidadão 12, lá na Rua 5. A caixa d'água vazando água, já fez buraco no asfalto, uma cratera enorme, muita água sendo desperdiçada desde o último sábado, sem nenhuma providência tomada por parte da empresa que já foi comunicada e até o presente momento não apareceu lá no conjunto Cidadão 12, onde a água está sendo desperdiçada de maneira absurda. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto. Um plantão considerado dos mais tranquilos. Entretanto, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Ele caiu do seu cavalo do cão. Ele caiu de sua moto na Rua General Glicério, no bairro de Cachoeirinha. Quando caiu, ele ficou gravemente ferido, Paulo Guerra, e foi levado àquela unidade de saúde. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No gigante o negócio é mais embaixo. Um homem deu entrada vítima de agressão física, levou várias pauladas pelo corpo. Após roubar um celular, ele pegou uma verdadeira pisa da população. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada todo quebrado no pronto-socorro João Lúcio. Muita gente até torcia que ele partisse dessa
para pior, mas ele acabou escapando e logo depois foi liberado e preso graças ao grande trabalho da polícia. E mais, no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi colhido por um carro na Avenida Grande Circular no final de semana. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Graças aos anjos da vida, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos agiram rápido e salvaram a vida daquele homem. Aliás, vidas são salvas todos os dias, tanto no 28 de agosto quanto no pronto-socorro João Lúcio. Esses verdadeiros anjos da vida estão trabalhando diariamente em prol da vida de terceiros. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo a movimentação foi considerada também agitada no final de semana. 2 homens brigaram por causa de futebol. Os dois estavam brigando. O meu time é melhor do que o teu, não sei o que e tal. De repente, um homem armado com um pedaço de pau deu-lhe uma paulada, uma violenta paulada no homem que estava vestido com a camisa do Corinthians. Ele pegou uma paulada, ninguém sabe quem foi que deu a paulada. Era uma briga de 3. Tinha um vascaíno, um corintiano e um flamenguista. Parece que o flamenguista com o corintiano formaram ali rapidamente uma dupla de galerosos e meteram a peia no corintiano, que, não satisfeito, o vascaíno ainda deu-lhe 2 pauladas na costa da vítima. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agressão física. Um homem agrediu covardemente o seu companheiro de copo. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, quando 2 homens se desentenderam por uma dose de cachaça. Quando a garrafa estava cheia, tudo era só alegria. Os homens bebiam e tiravam gosto com um pedaço de pirarucu seco. Cada um tirava uma lasca do pirarucu. Aí suja, preta, ele lá pegava do pirarucu, comia e tomava cachaça. Comia e tomava cachaça. Os dois, quando a garrafa foi terminando, um foi ficando com o olho grande, um foi ficando com maior olho que o outro. E no último gole da cachaça acabou em briga. E um acabou dando uma paulada no outro devido ao último gole da cachaça. Outra ocorrência por agressão física aconteceu no bairro Cidade de Deus. 2 mulheres brigaram pelo amor do mesmo homem. Um homem baixinho, gordo, careca, que sempre anda com uma camisa do Barcelona, vem fazendo as mulheres brigarem na área do bairro Cidade de Deus. Esse homem, ele, segundo as informações, é uma autoridade policial, mas é desejado pelas mulheres do bairro Cidade de Deus. E 2 brigaram muito. Se você vê por aí o carequinha com a camisa do Barcelona, guarde suas mulheres, que o homem é perigosíssimo, é acostumado a tomar mulher dos outros. Falando ainda em ocorrência, devido a triângulo amoroso, um homem de 65 anos de idade tomou a namorada de um homem de 23 anos. Tudo aconteceu no bairro Alfredo Nascimento. Um homem de 23 anos namorava sua amada há aproximadamente 3 anos. E só andava daqui pra cá, era só rala, algodão doce, aquelas coisas baixinhas. Ele tem poucos recursos, até que apareceu um coroa de 60 e poucos anos num carro preto que tomou a namorada do rapaz de 23 anos. A moça, pouco virtuosa, foi mais pelos bens materiais do que pelo amor. Parece que no Alfredo Nascimento o amor perdeu valor, dando lugar aos bens materiais. Enquanto isso, quem se aproveita são os velhos que têm dinheiro, que tomam as namoradas dos jovens que são lisos.
De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um Fiat Palio, ano 2009, de cor preta, foi roubado. Esse carro está sendo usado por uma dupla de bandidos que estão cometendo assaltos, principalmente na zona oeste da cidade. Trata-se de um Fiat Palio de cor preta de placas JXV 6353. JXV 6353. Esse carro foi tomado de assalto na rua 12, no bairro Alvorada 2. Qualquer informação em relação a esse carro, você passa as informações para a polícia através do 190. Vou repetir o número das placas: JXV 6353. Bandido cruel, covarde, ciumento. O covarde Jefferson Rios, o endiabrado de 23 anos, jogou água quente na namorada e tudo aconteceu assim. Ele tem síndrome de corno. Jefferson Rios, de 23 anos, recebeu uma mensagem em seu celular dizendo que a namorada havia o passado para trás em uma festa. A mensagem foi enviada por uma outra que era amaziada dele, uma outra namorada. Ele covardemente foi até a casa da jovem que estava dormindo. Ele tinha, né, todo o trâmite na casa, entrava a hora que queria, já tinha intimidade. Colocou uma água para ferver, colocou lá numa chaleira a água para ferver, e depois que a água estava fervendo, ele covardemente acordou a mulher, puxando-as pelos cabelos, e jogou água quente no rosto da mulher de apenas 20 anos de idade. Ela foi levada ao pronto-socorro lá do município de Presidente Figueiredo, às pressas, em estado grave, e logo depois foi encaminhada ao pronto-socorro 28 de agosto, que é referência em queimadura. Ela está em tratamento e ele está foragido. O nome dele é Jefferson Rios. Tomara que ele seja preso e arranje uma mulher que o traia para o resto da vida. Jefferson Rios é o nome do covarde que jogou água quente na namorada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no ramal do Laranjal. O ramal do Laranjal fica na M070, já na área do município de Manacapuru. Lá no ramal do Laranjal, um homem até o momento não identificado foi assassinado a golpes de teçado. Uma das teçadadas atingiu o pescoço da vítima. As informações dão conta de que eles estavam capinando, estavam roçando um local lá no ramal do Laranjal, quando de repente houve um desentendimento. Daí um tentou matar o outro e esse acabou morrendo com um golpe de teçado no pescoço. A polícia de Manacapuru agiu rápido e já prendeu um homem conhecido como Madruga. O Madruga é o assassino. Tudo aconteceu, Paulo, a polícia chegou rapidamente ao Madruga, porque o homem dizia, quando já estava em seus últimos momentos, já estava nos acréscimos da vida, quando ele bocejava: foi o Madruga, e botava sangue pela boca. A polícia rapidamente foi em busca desse homem conhecido como Madruga e o prendeu. O homem que levou as teçadadas e morreu continua no Instituto Médico Legal até o presente momento, sem identificação. Olha a faca da morte. Um homem foi brutalmente assassinado lá na rua Careiro, no bairro de São José. As primeiras informações dão conta de que esse homem morreu com 4 facadas pelo corpo. As informações dão conta que também o assassino fugiu sem deixar pistas. Foram 4 facadas que tiraram a vida desse desconhecido lá no bairro de São José. Um peruano
Um peruano de 33 anos foi assassinado a facadas e quase foi degolado dentro da casa onde morava, na rua Rio Negro, no bairro de Santo Agostinho. As informações dão conta de que o peruano, alguns dias atrás, denunciou aí que foi assaltado e agora entraram na casa dele, reviraram tudo e acabaram matando esse peruano de 33 anos. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, repito, na rua Rio Negro, no bairro Santo Agostinho. Um sonho que durou apenas 5 dias. Um homem foi assassinado no Latrocínio, no bairro do Coroado, e tudo aconteceu assim. Um rapaz de 29 anos de idade havia realizado o seu sonho de comprar uma moto de potente cilindrada e apenas 5 dias que ele havia comprado a moto, que havia realizado seu sonho, ele chegava em casa no bairro do Coroado. Quando estava chegando, foi abordado por 2 bandidos que queriam levar a moto dele. Ele resolveu reagir ao assalto e foi covardemente assassinado com 2 tiros. Um terceiro tiro ainda foi disparado, mas atingiu o muro da casa onde o rapaz morava. Ele tinha apenas 29 anos de idade e morreu vítima de latrocínio, morreu na mão de bandidos no bairro do Coroado. A polícia continua procurando essa dupla de covardes, essa dupla de bandidos, essa dupla de assassinos que mataram esse homem lá no bairro do Coroado. Paulo Guerra, em um posto de gasolina, também aconteceu um assalto. Os bandidos chegaram afoitos, armados, e um dos nossos companheiros da Rádio Difusora estava nesse posto de gasolina e resolveu dialogar com os bandidos. Leva o dinheiro, mas deixa meus documentos. Ele botou pra cima dos bandidos e conseguiu recuperar seus documentos. Paulo Guerra, em um gravíssimo acidente de trânsito, um homem morreu no bairro Colônia Antônio Aleixo. As informações dão conta de que ele pilotava sua moto em alta velocidade, até que colidiu com o carro e ele acabou morrendo. Nesse acidente ocorrido no bairro Colônia Antônio Aleixo. As informações dão conta de que uma ambulância do SAMU ainda se deslocou até o local, mas quando chegou lá no QTH já não havia muito o que fazer. O motoqueiro já havia partido desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, dentre eles, mais uma vez. Aconteceu de novo. Um dos exames foi por conjunção carnal. É que 2 homens estavam bebendo juntos e aconteceu de novo. O que ficou mais bêbado foi abusado sexualmente pelo seu colega de copo. Tudo aconteceu lá no Cacau Pireira, na área do prefeito Chico Doido. O pessoal bebe e depois tira gosto com o colega de copo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Corinthians voltou a vencer e ampliou sua larga vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com um gol de braço de Jô, o time ganhou do Vasco por 1-0 e chegou a 53 pontos na competição, 10 a mais que o segundo colocado Grêmio, que em outro duelo do dia foi batido por 1-0 pela Chapecoense em Porto Alegre. Os outros jogos de ontem pelo Brasileirão: Cruzeiro 1, Bahia 0. Flamengo 2, Esporte Clube Recife 0. Atlético do Paraná de virada 3, Fluminense 1. Avaí 1, Atlético Mineiro também 1. Vitória 1, São Paulo 2. Palmeiras e Curitiba encerram hoje a 24ª rodada do Brasileirão às 20 horas no horário de Brasília. Últimas notícias. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, registrou em 2016 um rombo de pelo menos 1,1 bilhão em aposentadorias e pensões pagas a beneficiários que já estão mortos
O déficit previdenciário fechou 2016 em 149,73 bilhões, pior patamar desde 1995. A informação consta de um relatório elaborado por técnico do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O Conselho de Administração da JBS anunciou ontem que José Batista Sobrinho, fundador da empresa e pai de Wesley Batista, foi escolhido por unanimidade como novo presidente. A troca de comando ocorre após a prisão de Wesley na semana passada. A decisão fortalece a presença da família Batista na empresa e contraria pedido do segundo maior acionista da companhia, o BNDES, de afastar os Batista do comando da JBS. A Câmara tentará votar nesta semana a reforma política antes de o STF encaminhar à casa nova denúncia contra Temer. Mesmo assim, líderes partidários relataram estar incertos sobre se será possível votar de fato a matéria agora. Primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, toma posse hoje em Brasília como nova responsável pela chefia do Ministério Público Federal. Ela, que substitui Rodrigo Janot, vai ser empossada pelo presidente Michel Temer e ficará no cargo por 2 anos. A expectativa é de que o antecessor não compareça à cerimônia. A Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, toma posse às 8 horas. Pouco antes da meia-noite deste domingo, nos últimos minutos como chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot mandou a última mensagem aos procuradores, na qual afirma que escroques ainda ocupam cargos no país. Espero que a semente plantada germine, justifique que esse trabalho coletivo de combate à corrupção sirva como inspiração para a atual e futuras gerações de brasileiros honrados e honestos, afirmou. Mas o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, afirmou que Rodrigo Janot fez o acordo de delação com a JBS com o objetivo de derrubar o presidente Michel Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge para substituí-lo no comando da Procuradoria-Geral da República. Ele contou que presenciou uma conversa em que Janot, a quem chama pelo primeiro nome Rodrigo, afirmou: a minha caneta pode não fazer meu sucessor, mas ainda tem tinta suficiente para que eu consiga vetar um nome. Ele tinha pressa e precisava derrubar o presidente, diz o Rodrigo. Tinha certeza que derrubaria, afirmou. Vilela concedeu a Folha no sábado sua primeira entrevista após deixar a prisão no dia 1º de agosto, onde ficou por 76 dias sob suspeita de vazar à JBS informações do Ministério Público. O presidente Michel Temer embarca nesta segunda-feira aos Estados Unidos logo após o evento de posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Temer vai participar da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira em Nova York. Na Assembleia, Temer será o primeiro a discursar, seguindo a tradição da instituição de que o Brasil é o primeiro a ter palavra desde 1947, quando o ministro das Relações Exteriores, o brasileiro Oswaldo Aranha, foi o primeiro a presidir o encontro. Em seu discurso, Temer deve falar sobre multilateralismo e criticar o protecionismo. Ele também deve se reunir com investidores e ter agendas bilaterais com outros chefes de Estado. Ainda nesta segunda-feira, o presidente brasileiro participa de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também em Nova York. Líderes mundiais começam a chegar a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e nos eventos paralelos. O Brasil vai abrir o debate geral da 72ª sessão do órgão nesta terça-feira, mas a semana já arranca com reuniões à margem do evento. Nesta segunda-feira decorre a sessão de alto nível sobre financiamento ao desenvolvimento e o papel da ONU. O secretário-geral Antônio Guterres e o presidente norte-americano Donald Trump co-presidem um evento sobre a reforma das Nações Unidas. O dia também será marcado por sessões especiais para abordar temas como a mudança climática, o furacão Irma nas Caraíbas e a prevenção da exploração e abuso sexual. 2 terremotos foram registrados na madrugada de hoje em 2 cidades do Paraná, segundo dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Um de 4,5 graus de magnitude teve o epicentro na cidade de Itaperuçu, pouco mais de 50 quilômetros de Curitiba, e o outro de 5,1 graus de magnitude atingiu a cidade de São Jerônimo da Serra, que fica a 337 quilômetros da capital. A profundidade do primeiro tremor foi de 51 quilômetros e a do segundo foi de 10 quilômetros. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Fundador da JBS assume presidência da empresa no lugar do filho Wesley. Folha de São Paulo. ONU esgotou opções para lidar com a Coreia do Norte, dizem Estados Unidos. Agora será ação militar. O Estado de São Paulo. General do Exército fala em possibilidade de intervenção militar se o judiciário não resolver crise política. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas,
Boas foi enfático e disse que não há qualquer possibilidade de intervenção militar. Valor econômico. PT abre processo interno contra o ex-ministro Antônio Palocci. Estado de Minas. Filho mata a mãe a facadas por causa de produto de beleza em Governador Valadares. No Recife, Jornal do Comércio. Estado de saúde de jornalista baleado em Caruaru é crítico, diz médico. Fortaleza, Diário do Nordeste. Deputados articulam regras para dificultar acordo de delação premiada. 0 hora, Porto Alegre. Raquel assume PGR em meio à polêmica por troca na Lava Jato. Edições impressas locais, a crítica. Busca por inglesa vira operação de guerra. Em tempo. Amazonas terá 200 milhões de reembolso do Fundeb. Agora. Peruano morto com pedradas na cabeça e facadas no pescoço. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Carlos Luiz, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.